Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Open Box Podcast, o podcast para trazer um pouquinho mais aqui das pessoas que estão por trás da comunidade de Open Banking, contar um pouquinho da história delas, como é que elas vieram parar nesse mundo, como é que tem sido os projetos. Está sendo super legal a oportunidade de conversar com muita gente interessante, conhecer várias histórias diferentes. E hoje a gente está trazendo aqui a primeira mulher do podcast, a primeira de muitas aqui. Então é um super prazer aqui te receber, Bianca. Seja muito bem-vinda. Tudo bem por aí? Obrigada, prazer é meu estar aqui, por aqui tá tudo ótimo. Eu sou baseada em Londres e hoje é um dia de sorte que está bem sol e está bem quentinho e o tempo está finalmente melhorando, então acho que a gente vai estar com sorte hoje. Boa, boa. Falar em tempo quente aqui, isso não tá faltando por aqui no Brasil. Então, assim, a minha sorte hoje é que eu tô conseguindo gravar com um ventilador só, assim. Tem dia que eu já tive que desligar por causa do barulho e mais o calor é impossível, assim, gravar. Então, de novo, um super obrigado. Nada, Então, eu obrigada a queria que você você. Boa. Queria que você contasse um pouquinho, então, quem que é a Bianca, o que que ela faz. Então, acho que, enfim, a gente falar aqui da empresa, entrar em Open Banking em si, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como é que você foi parar aí em Londres, e aí, enfim, a gente começa a entrar nos detalhes. Sim, meu nome é Bianca, eu trabalho com a OpenIT, que é uma plataforma de tecnologia Open Banking e Open Finance, e nós somos baseados aqui no Reino Unido. Eu estou aqui já em Londres há 6 anos. Vim para cá porque eu sempre quis morar fora e eu trabalhei em diversos setores. Já trabalhei com venda, com parcerias e eu sempre fui muito fã de tecnologia, principalmente quando traz acessibilidade. Foi assim que eu acabei me encontrando no mundo de Open Banking, Open Finance, Open World agora, né? Boa, boa. Então, acho que esse período, você quase que pegou aí o nascimento do Open Banking por aí também, né? Então, acho que tem muita coisa legal aqui para a gente perguntar. Eu queria que você me contasse um pouquinho mais, assim, como é que foi teu período até, de fato, entrar no Open Bank, né? Como é que você chegou nisso direto? Você já atuava no mercado? Como é que, enfim, foram os seus primeiros contatos aqui dentro da área? Eu já trabalhava no mercado, mas eu me juntei à startup da OpenIT há um ano atrás. E eu já conheci o Open Banking, porque aqui, como você mesmo disse, já tá acontecendo há alguns anos, né? E o povo realmente abraçou muito. Foi muito legal de ver e tá melhorando cada vez mais. Então, foi assim, foi. Boa, Acabei me, boa. me jogando nesse mundo. Legal. E dentro da. Como é que. Hoje você está há um ano e pouco, né, na OpenIT, né? Uhum. Como é que é a atuação dela? Enfim, o que que ela dentro do Open Banking, assim, eu vejo que, diferente um pouco do Brasil, onde as empresas ainda estão se consolidando, aí fora tem muita empresa que eu chamo de enabler, né? Então, o pessoal Uhum. que tem as tecnologias para Open Banking, né? Então, se puder contar um pouco mais da OpenIT, acho que vai ser legal para o pessoal que está Claro. ouvindo a gente agora. Então, a gente oferece uma plataforma de tecnologia de Open Banking que pode fazer duas coisas. Pode fazer o banco ser compliant de uma maneira fácil e rápida. E a gente também oferece a identidade e acesso, o gerenciamento de identidade e acesso. Então, isso tudo oferece, né, melhores escolhas não só para os consumidores, mas também para os bancos e as fintechs. Melhores informações para ambos os lados, né? Engajamento também. E uma experiência de uma maneira geral melhor para todo mundo. Legal. Os clientes de vocês hoje são o quê? São bancos maiores, são fintechs ou são os dois? Como A tem sido gente, assim no a mercado? gente tem, eu não posso falar muito, mas a gente tem alguns bancos grandes aqui no Reino Unido e Europa. E Uhum. a gente também tem fintechs menores e até gente que está começando, que quer saber de Open Bank Ah, agora legal. e quer
às vezes tem país que ainda nem está falando em Open Banking, mas tem gente que quer, né, tá à frente da curva. Então, a gente oferece para diversos tamanhos de empresa. E a gente tem muita influência no Canadá também, porque o meu CTO, ele é parte do BIC, que é basicamente o banco de decisões do Open Banking do Canadá. Legal. Eu vou dar um passo atrás, assim, e aí eu vou tentar explorar um pouco, acho que essa sua vivência também em Londres e tal. E, enfim, queria que você contasse um pouco, assim, desde a sua chegada por aí, assim, como é que foi o teu primeiro contato, assim, prático, talvez, com o Open Banking, assim, como consumidor, o que você viu, assim, no dia a dia, se já, enfim, como é que tem sido, assim? Como consumidor, é muito interessante, assim, como as coisas mudaram e mudaram rápido. E, por exemplo, eu lembro que era um inferno quando você queria, né, sair de um banco, ou se você quisesse mudar de banco, nossa, você tinha que ir até o banco físico e ficar na fila. E hoje em dia você faz isso em 10 segundos no seu celular, né? Todos os bancos aqui têm que ter uma tabzinha de Open Banking, que você vê ali já aonde a sua informação está sendo compartilhada, com quem. Você facilmente decide, né, o que você quer manter ou retirar. E o que eu achei muito interessante aqui inicialmente, o meu primeiro contato assim, foi com o Clear Score, porque aqui a gente tem, né, os pontos das suas finanças, né? Você tem um score. Um score de crédito, né? Isso. E você, às vezes, assim, você tentava aplicar, por exemplo, para um aluguel ou para um planejamento de pagamentos, e você só recebia o sim ou o não, e quando recebia o não, não fazia ideia do porquê você está sendo negado, né? E com isso agora você tem você tem acesso à sua informação, que era para ser sua desde sempre, né? Então você vê assim, por exemplo, o que tá bom, o que tá ruim, como melhorar, e é muito interessante. Fazendo um parênteses aqui super rápido, vai ser muito ruim que eu não vou conseguir dar os créditos, porque eu não lembro mais a pessoa. Mas, assim, eu vi um artigo essa semana falando do potencial da internacionalização do Open Banking. E aí, acho que juntando com o que você falou, e eu vi esses dias, um tempo atrás, acho que alguma solução que ganhou, talvez tenha sido no hackathon da XP, ou no hackathon que o Itaú fez, eu não lembro mais agora, perdão. Mas esse negócio de aplicar ali para um aluguel, de demonstrar histórico, ele é um problema dentro do país, mas assim, ele cross-border, né? Ele entre países é muito maior, né? Então, se eu estou tentando começar minha vida em Londres, eu chego em Londres, etc., eu tenho que construir meu histórico financeiro do zero, né? Nada do que eu fiz no Brasil é muito relevante, né? Foi o que eu tive que fazer, né? Eu cheguei aqui e eles falaram assim, para você conseguir um emprego, você precisa de uma conta no banco. E para você alugar uma casa, você precisa de uma conta no banco. Mas você só abre uma conta no banco se você tiver um endereço aqui e um emprego. Eu falo, nossa, mas alguém tem que me dar uma abertura, né, de algum lugar. Exato. E como é que você resolveu? Eu já ouvi de algumas pessoas isso já, cara. Foi um pouco enrolado, né? Mas eu tive que esperar um pouco, mas consegui. Enfim, mas é uma oportunidade, né? Então, assim, putz, se eu consigo levar essa informação, mostrar meu histórico, etc., né? Então, acho que pode fazer, enfim, muito sentido. E eu achei bem legal e inovador, assim, a proposta, enfim, da solução que eles fizeram. E eu acho que vai ser um caminho que a gente vai ver uns anos daqui para frente, né? Então, cada um tá fazendo seus padrões de API, mas no final acho que eles vão ter que tudo se conversar e tal. Então, acho que a gente vai ter, enfim, mais trabalho ainda para frente. E aí você falou, assim, do score e tal. Você chegou a usar agregação de conta, enfim, você tem, enfim, contato com as pessoas. Eu brinco um pouco que, cara, eu não sei se todo mundo quer agregar conta, assim. Às vezes eu brinco que às vezes isso é um problema de quem tem muito dinheiro, porque na minha verdade eu boto tudo numa, tipo assim, o dinheiro que eu tenho tá numa conta, eu posso até ter mais contas,
Só que as finanças são bem simples assim para me organizar, não tem muita coisa, a complexidade é baixa. Né? Eu tenho aplicativos que juntam as contas só para eu ver de uma maneira geral o que está acontecendo com as minhas contas, mas eu não agrego elas dessa maneira ainda. Uhum. E quando é, eu não sei quanto tempo tem acontecido, né? Mas enfim, aqui no Brasil a gente está usando muito o Pix, né? Ele pegou muito rápido, mas eu entendi que o pagamento instantâneo de alguma forma ele não pegou tão rápido aí fora e talvez o Open Bank esteja acelerando um pouco isso também. Você tem experiência também com a iniciação de pagamentos, tipo pagar com o banco num checkout, alguma coisa assim, como você viu na prática aí? Sim, mas o que eu acho que mais pegou aqui realmente foi primeiramente, né, o cartão só de contato, que normalmente tinha um limite de até 30 pounds e agora já virou 40 ou 50, dependendo do seu banco. Isso pegou muito, é muito prático, inclusive no metrô. Antigamente você tinha que ter um próprio cartão de metrô e hoje em dia você já depois virou cartão de crédito e agora já virou o próprio celular, né? Uhum. Então é isso que Legal. eu vejo mais aqui. Ah, legal. E aí, dentro da própria evolução assim do Open Banking, acho que assim, o Reino Unido começou, né? E acho que uma referência aqui para todo mundo que está fazendo e tal. É, mas ele foi evoluindo ao longo do tempo, né? Ele não, ele, as datas de lançamento não foram muito cravadas. Eles começaram, entraram um pouquinho de instituições, depois entraram outras e eles foram se arrumando. Aqui no Brasil a gente tentou fazer o contrário, né? Como a gente já tinha experiência para aprender do Reino Unido, a gente marcou datas de lançamento e eu acho que isso fez uma certa euforia por parte das instituições para fazer muita propaganda sobre o Open Banking, para fazer como se fosse uma corrida para conseguir os dados, né? O que você observou, assim, talvez, sobre como é que as instituições têm se comunicado sobre o Open Banking? Também teve uma corrida pelos dados? Teve muita propaganda sobre isso? Ou foi mais leve? Como foi? Eu acho que o Brasil foi o primeiro lugar assim que eu vi realmente fazendo propaganda de Open Bank, porque aqui, por mais que a gente use diariamente, quando você fala de Open Bank, a pessoa que não está envolvida, né, nesse mercado, ela realmente não faz nem ideia do que seja. Ela usa, mas ela não necessariamente sabe sobre a Uhum. tecnologia e tudo que inclui. Aí é curioso que, assim, há relatos aqui sobre dificuldade com o próprio nome, né? Sendo que a língua materna é o inglês, né? Então deveria ser mais intuitivo. É, Então você imagina a dificuldade aqui no Brasil para a gente explicar para as pessoas, né? claro. Dentro ainda nesse contexto assim sobre o Open Banking em si, e como é que isso é propagandeado, vamos dizer assim, você comentou que alguns bancos têm abas. Se você puder contar um pouquinho mais, tipo, abas sobre o Open Banking, ou se isso está na cara. Aqui no Brasil a gente vê muito o botão assim do Open Banking logo na cara assim, do aplicativo. Enfim, você tem alguma jornada, alguma experiência assim, que é legal contar um pouco pro pessoal? Então, os próprios bancos agora, quando você tem acesso à sua conta, você tem acesso a algumas informações e possibilidade de empréstimo, de ordenar um novo cartão, etc. E depois vem a parte do Open Banking, que vai te mostrar, por exemplo, o que o seu banco está fazendo por você, o que outros bancos podem fazer por você Ah, legal. melhor. E isso é muito interessante, porque nunca que um banco ia te dar acesso ao que o competidor pode fazer de melhor, né? Mas agora eles têm que fazer isso. Então, Ah, isso é muito bom para o consumidor, porque garante que a gente tenha melhores opções, né? Então, se o seu uhum. banco não te fizer feliz, ele vai te perder. Então, os bancos agora estão sofrendo um pouquinho para cuidar melhor da gente. Legal, legal. Inclusive, eu acho que é legal até dividir aqui com o pessoal,
quando eu comecei a fazer umas pesquisas sobre os bancos assim no Reino Unido, eu vi que eu acho que tem algum tipo de regulação, etc., que existe um ranking público de NPS, se não me engano, né, dos bancos, né? Então, acho que quando você entra na primeira página do banco, lá no final vai estar lá o ranking dos melhores NPS em qual ele está, né, de qualidade. Ah, esse banco aqui está em sexto lugar, mas tem que botar o nome dos outros ali. Então, acho Isso. que é um negócio legal, assim, sobre qualidade, achei bem interessante, assim. E, E é algo que as pessoas começaram a prestar mais atenção agora, né? Eu acho que a gente, até pelo menos alguns anos atrás, a gente nunca achou que fosse ter esse poder, né? E daí que meu banco não me dá muita atenção, o que eu posso fazer? E agora é uma luta mesmo, e eles estão acordando realmente pro fato de que eles têm que te manter feliz. uhum. Você já usou ou como é que funciona o serviço, acho que chama Switch Account, para você trocar de Uhum. banco? Você chegou a comentar ali. Esse serviço, acho que ele veio antes do próprio Open Bank, né? Sim, mas o Open Bank facilitou você ter acesso às suas outras opções para ver o que é melhor para você. Ah, legal. Então, só também para eu contar aqui pro pessoal, tem esse serviço que eu acho que nasceu antes do próprio Open Bank, que se não me engano, é Current Account, eu não sei exatamente o nome, mas é um serviço de portabilidade, igual a gente tem aqui da telefonia. Enfim, hoje em dia é super fácil, se você quiser trocar o chip de uma operadora para outra, você só vai na segunda operadora e fala que você quer, e o processo todo acontece, enfim, é interoperável, né? E a mesma coisa acontece com essas contas lá fora. Acho que se isso aqui também chegasse no Brasil, ia ser um pouco um Deus nos acuda aqui para o pessoal. Mas seria ótimo, né? Você não ter que passar todo o processo vamos dizer assim, se eu provei que eu sou eu mesmo no Itaú, para eu conseguir passar, sei lá, para o Bradesco, etc., deveria ser um processo mais tranquilo, né? Acho que tem muita oportunidade aqui. Tem que facilitar. E aí, acho que assim, aí não precisa citar nomes nem nada, tá? Mas falando assim um pouco do. E aí fica à vontade. Mas falando um pouco assim do mercado, o que você tem visto assim de cases legais, assim, de Open Banking, tipo, aí enfim, no próprio Reino Unido ou na Europa? O que você tem visto que tem chamado mais atenção, assim? É, eu acho que a questão da acessibilidade para mim é a parte mais legal. Não sei se você responde a sua pergunta necessariamente, mas porque eu vejo que muita gente está tendo pela primeira vez a chance de, por exemplo, comprar uma casa ou melhorar o seu próprio score, porque, assim como eu disse, por exemplo, quando tem uma nota ruim sobre você, você também, graças a alguns aplicativos, hoje em dia, você tem a opção de deixar ali uma notinha e dizer, olha, realmente isso aconteceu, mas foi uma emergência familiar, por exemplo, ou Ah, que maneiro. esse código não está necessariamente certo, entendeu? E aí fica um pouco mais humano e você tem. Inclusive, isso para o Brasil também é muito interessante, né? Onde nem Pô, bem sempre. legal. É. Então se vamos dizer assim, se aparecer no meu score ali que eu tô, sei lá, eu tô negativado ali porque eu atrasei a luz, eu posso falar, pô, a pandemia e eu tive Uhum. problema, me enrolei. Você tem o direito de tentar brigar por aquilo, né, para ser consertado, ou pelo menos deixar uma notinha para as pessoas poderem ver assim o que você quer dizer sobre aquilo, né? Tipo, às vezes foi uma Uhum. situação que você realmente não foi irresponsável, foi uma coisa fora do seu controle. Cara, interessante. É. Eu não sabia, assim. E você falou de construir score, né? Uhum. Eu já ouvi também que tem algumas empresas fazendo isso, assim, né? Do tipo até gerar uma conta para você pequena, aí você vai pagando ela, porque ela é um serviço de te ajudar a aumentar o score, assim, né? Isso. Como é que tem sido isso? Porque aqui no Brasil, acho que acho que ainda não chegou isso, sabe? A gente tem alguns scores assim que a gente acaba vendo, mas ele não é tão forte, talvez, quanto é aí, quanto é nos Estados Unidos, né? Eu acho que o pessoal, às vezes, eu já ouvi relatos assim, brincando, que parece que a pessoa vai sair com a outra e pergunta o score dela, assim, coisas meio quase nesse nível, assim, cara. É bem importante, eu acho que talvez não tão quanto os Estados Unidos, aqui é um pouquinho mais fácil de você recuperar,
e crescer o seu score. Mas, realmente, para você conseguir, por exemplo, se você precisar comprar alguma coisa financiada ou qualquer tipo de empréstimo, é muito difícil se você tiver uma pontuação ruim. Mas tá rolando muita coisa legal, por exemplo, antigamente, se você não tinha casa própria, você não tinha nenhum ponto de aluguel, né, no seu score. E agora, porque tudo já virou automático também, com a compartilhação de dados, o que acontece é, se você pagar o seu aluguel todo mês certinho, né, no dia certo, isso também já ajuda a melhorar os seus pontos. Ah, legal, legal. Eu adoraria poder falar assim, olha, eu paguei meu, sempre pago meu aluguel em dia, fica tranquilo, não É, vou deixar de pagar. É uma dor assim muito grande assim aqui no Brasil ainda, por mais que você tenha, por exemplo, o quinto andar, hoje se você quiser alugar uma casa por eles, você não precisa, eles avaliam o seu score, mas dependendo ali você não precisa pagar o calção, né? Mas se não você tem que pagar lá, você vai fazer um aluguel, tem que pagar 3 aluguéis para você poder morar na. Tem lugares que pedem até mais, assim, tipo 6, um negócio meio bizarro, assim. E pô, quem tem 6 aluguéis parado para poder pra deixar lá, enfim, é, é uma situação meio caótica, assim, uma dor muito grande. a gente já vê aqui alguns esquemas de zero depósito, justamente por isso, porque você vê que a pessoa, por exemplo, em vez de você ter que chegar na aplicação, né, com 500 quilos de papel, para Uhum, provar que você uhum, realmente faz tudo que você fala, hoje em dia você tem ali a sua pontuação que você pode, né, mostrar realmente. E o que eu acho que vem para o futuro aí é que vão envolver mais coisas, não só do setor financeiro, mas, por exemplo, no futuro, se você recicla o seu lixo, por exemplo, talvez vá ajudar na sua pontuação também. Não sei se é um código, um score meio que de pontuação de ser humano bom ou ruim, não sei como que vão uhum. chamar, mas com certeza tem Boa, alguma coisa vindo aí. boa, boa. E aí, você dentro imagino que no operativo você falou, né? Que vocês acabam olhando outros países assim também. Você vê diferença do Open Bank do Reino Unido para a Europa? O que, que é diferente? Eu tenho uma sensação de que ele não é 100% igual, acho que a implementação mudou, mas você percebe diferença? Na, É, na prática dá para ver diferença? eu não tenho tanto contato assim com os usuários da Europa, para ser sincera. Eu acho Uhum, que aqui foi um pouco mais forte e mais abraçado também. Mas é só isso. uhum. Eu vi muito assim falando sobre a própria implementação, assim. Então, era como se, por exemplo, o Reino Unido fosse um pouquinho mais organizado em termos de implementação. Então, assim, olha, na hora de criar as APIs tem que seguir determinados padrões, assim. E na Europa não foi muito bem. Aí acabou com que vários players surgiram justamente vendendo a facilidade de se conectar em todos os bancos, né? Falei assim, olha, como cada banco tem uma API de um jeito, se conecta só na minha aqui que fica mais fácil para você fazer o resto, ao invés de você ter que desenvolver solução a solução para cada um deles aqui. Mas, enfim, ainda é um assunto que eu quero investigar um pouquinho mais, porque eu acho que no Brasil a gente tentou seguir como Reino Unido, mas me parece também que na prática não tá tão facinho assim quanto deveria. Então, sei lá, se o cara vai se conectar no banco um é uma interpretação daquela implementação, no banco 2 é um pouquinho diferente, então precisa de alguns ajustes. Eu acho que isso vai afetar diretamente a nossa capacidade assim de escalar, né? De ter mais empresas participando e tal. É. Então, acho que vai ser uma dor. Você tem visto por aí outras empresas que não são bancos ou fintechs usando o Open Banking? Então, igual a gente falou aqui do caso do aluguel, tem algum outro tipo assim? Tem, porque, por exemplo, você mesmo sendo um vendedor, você pode usar só para fazer as suas finanças ficarem mais fáceis. Então você vê empresas usando também, empresas que não são do setor financeiro. Legal, legal. Eu tô tentando dar uma estudada, assim, porque realmente eu vi.
Tentando caçar os outros cases, que a minha maior sensação é que não tem uma bala de prata, assim, né? Open Banking vão ser milhões de pequenas soluções ali que vão facilitar o dia a dia das pessoas e tal. Acho que não vai ter uma grande, única que vá resolver. Mas aí eu acabei vendo melhoria de crédito, essa achei legal, mas ainda aqui no Brasil não tem. Eu vi organização de finanças e eu vi uma de hábitos financeiros mais saudáveis, né? Então, o pessoal tentando te ajudar a poupar um pouquinho mais, a investir, em alguns casos a fazer doações, e aí usando um pouco da agregação com iniciação de pagamentos, assim. Então, acho que foi É. uma experiência legal. Eu também, inclusive, tem alguns aplicativos aqui, tem o Moneybox, não sei se você conhece, que é muito interessante, e você faz investimentos com o seu troco que você escolhe arredondar toda vez que você usar, né, vai Como arredondar o chama? troco. Moneybox? Moneybox. Ah, legal. Eu vou até anotar aqui também para dar uma É, olhada. é bem interessante, porque você pode, por exemplo, fazer depósitos, né, semanais ou mensais, ou você também pode dizer que quer arredondar o seu troco. Então, sei lá, você gastou 2,50 e 50 centavos vão ser investidos. E faz diferença, né, para muita gente. E é muito interessante porque às vezes Sim. muita gente nunca teve contato com investimento antes, e assim ela tem o primeiro contato e começa a aprender. Seria uma ótima para eu desenvolver meu hábito de poupar, assim. Então, eu vejo que seria uma ótima aqui para começar. É. E por aí, vocês usam muito cartão de crédito? É super comum, porque aqui no Brasil, boa parte da população não tem, isso é a verdade, mas ainda assim muita gente usa, assim. Não sei como é que, se isso é popularizado aí, se não é. Sim, eu acredito que a maioria das pessoas deve ter cartão de crédito, e conta corrente também. Mas aí minha dúvida está no próximo passo agora, assim. Tô ouvindo muito falar do Buy Now Pay Later, né? Então o pessoal aí está descobrindo agora o poder de se endividar aí para comprar as coisas, né? É, Então, acho que isso vai misturar muito com o Open Bank ainda, mas você já começou a ver alguma coisa diferente sobre isso também, na prática? O pessoal está usando mesmo? com certeza, para mim foi inclusive muito legal ver quando finalmente chegou, porque no Brasil a gente já. Óbvio que são coisas diferentes, né? Você pagar parcelada diferente de alguém estar comprando a sua dívida por você e você pagar o terceiro em 3 vezes ou depois. Mas mesmo assim a gente já tinha a oportunidade de pagar, né, em parcelas. Uhum. E finalmente chegou aqui, é muito interessante porque realmente às vezes tem compras maiores que fica muito mais leve para você fazer em 3 vezes do que, né, de uma vez só. Mas ainda assim, normalmente você pode comprar e pagar um mês depois, ou se eu não me engano, no máximo em 3 meses. Eu acho que também não chega a ser tanto quanto. Não chega a ser a parcela de 12, 24 meses sem juros, mas Não, quem sabe. a gente tem aqui até mais, assim, 24. Tem É, tem uns programas de você comprar um iPhone e tal, tem esses negócios assim, parcela, vira quase uma assinatura, assim. é, E eu acho que o Open Bank vai ajudar muito essas empresas que estão oferecendo isso também, né? Então, pra você ter a capacidade de tomar esse risco do cara, tô ouvindo um pouco disso, assim, de essa interseção de Buy Now Pay Later com Open Banking, então o uhum, pessoal tentando fazer tudo uma coisa só para saber se empresta esse dinheiro ou não para as pessoas, sabe? com certeza. Inclusive o Open Finance, né, que já envolve a mesma questão, mas para compra de casas ou, né, o mortgage, que eu esqueci como é que é a palavra em português. A hipoteca, não, o financiamento. É o financiamento da casa, né, que você Aham. dá uma entrada e depois você paga parcelas. Uhum. E, inclusive isso no Brasil, eu acho que o Brasil realmente vai ser muito legal e vai liderar aí, porque por exemplo, aqui você não pode ter um carro sem ter seguro, né? E no Ah, não pô. Brasil, eu sempre vi gente que não queria pagar o seguro, não podia. E graças a várias fintechs aí, ou insurtechs maravilhosas que estão chegando no Brasil, a pessoa que nunca teve a oportunidade de repente ter um seguro de carro ou seguro de casa,
ela finalmente vai ter a primeira oportunidade, né, de cuidar do que é dela e ter aí um seguro para proteger os bens. Exato. Inclusive, tá aumentando realmente muito assim esse movimento de insurtechs, vamos dizer assim, né? Então acho que era um mercado que tinha pouca gente olhando e agora ele está super aquecido. Então várias aí estão entrando e tal. E aí eu tava vendo uns dados que assim, o Brasil, até com países que, vamos dizer assim, estão economicamente estão até piores que o Brasil, mas culturalmente a gente tem muito menos adesão em seguros do que esses outros países, né? Então acho que justamente é isso que faz com que essas empresas tentem atacar esse mercado, né? Então assim, beleza, eu tenho o fator cultural, eu tenho o fator da oferta, experiência, preço, enfim, acho que vai facilitar muito também essa adoção. E tem vários seguros assim super baratinhos que você fala assim, putz, acho que faz sentido eu ter, assim. Tem uns para celular, cara, que infelizmente é uma realidade, assim, cara. Celular na mão, na rua, é super perigoso e tem vendido bastante, assim, cara. Que bom. O pessoal cuida muito do celular, assim, tipo, às vezes mais do que do próprio carro e tal. O meu pai, ele tem oficina, eu trabalhei com ele, uma oficina de funilaria ali, de lanternagem, e a maior parte dos carros que a gente trabalhava era com seguro, mas assim, já chegou o caso do cara vir com um carro, tipo assim, não tinha um mês que ele tinha tirado da concessionária e tava sem seguro, e ele bateu e estragou o carro inteiro, assim, você fica... Acaba, enfim, Acaba. acaba com o momento do cara ali, enfim, às vezes ele financiou aquele carro, enfim, é uma... Hoje juntou por muito tempo, né? E finalmente realizou um sonho e pronto, já era. Nossa, não gosto nem de pensar aqui. Ah. Mas, bacana, assim, eu tô pensando aqui agora é, em outros temas aqui. Eu não sei, nos e-commerces, no checkout, você tem visto essas opções Pay by Bank? Eu vejo muito de algumas soluções de alguns players ali que eu acabo consultando a experiência, então, sei lá, Trulay, Efink, etc. Eu acabo vendo a jornadinha ali do Pay by Bank, né, quando você vai estar no checkout. E aí não sei se você tem visto isso, já usou, talvez, a autenticação funciona, legal. Sim, eu acho fantástico. Para mim, salva muito tempo. Não gosto de ter que ficar usando o cartão de crédito toda hora, né? Esse negócio de salvar tudo no celular, eu tenho ainda um pouco de medo. E é muito legal que o dinheiro já sai direto da conta, você não precisa se preocupar. Hoje em dia eu uso muito também já o checkout com o próprio Apple Pay, que eu sou fã, assim, fez a minha vida muito mais fácil. Mas Uhum. vejo bastante. O Apple Pay é um bom concorrente, assim, pro Open Bank, né? Porque a experiência é muito fácil, né? Sei lá, você vai pagar num supermercado, qualquer coisa assim, né? Muito fácil, né? É. E como é que o do Open Banking hoje aí, como é que é o redirect? Você tem que escolher a instituição, já vem preenchida a sua agência e conta, você só bota o Face ID. Como é que é um pouco desse passo a passo, assim? Que eu acho que aqui no Brasil a gente está muitíssimo inspirado no Reino Unido e é uma prévia do que vai acontecer por aqui, assim. Você vai escolher, né, o banco ou o que você quer usar e depois você também tem que ser redirecionado, você tem que autenticar, precisa ter um fator de duas autentificações, é assim que se chama? Uhum. Quando É você... o Two-Factor Authentication, né? 2FA. Isso. Que inicialmente a gente acha um saco, né? Putz, tem que ficar verificando isso tudo duas vezes. Mas o dia que você perdeu o seu celular, ou o seu cartão de crédito, ou o seu computador, inclusive, você vai Exatamente. agradecer que isso existe. Exatamente. E isso já é obrigatório também. Legal. Eu já, um tempo atrás, eu recebi um e-mail, assim, de recuperação de senha, mas não era eu que estava tentando recuperar a senha. Eu falei, meu Deus do céu, o que está rolando É, aqui? Então foi bom saber que o meu e-mail para o cara acessar, ele deveria ter o meu celular junto e tal. Então acho que, no geral, acho que o Open Bank, quanto mais
a gente avançar em identificação digital, assim, eu acho que vai funcionar melhor. Aí eu Uhum. só queria voltar contigo, Bianca, na parte quando você falou da OpenIT. Uma das coisas que você comentou é que vocês fazem a parte de a gestão não sei se é do consentimento ou da identidade, né? Como é que é? Eu queria entender um pouquinho mais disso. Então, a gente, na verdade, faz os dois. É o seguinte, inicialmente as pessoas acham que o Open Banking é um problema de API. E o que a gente foi percebendo com a experiência é que o Open Banking é um problema maior de identidade e acesso, né? Sem querer ofender ninguém que trabalha com as APIs também, mas o gerenciamento de API não é que ele seja mais fácil ou mais simples, mas ele é mais uniforme. E a identidade e acesso, que é algo que precisa estar constantemente mudando para você estar seguro. Uhum. Não, e para mim faz total. Vamos dizer assim, quanto mais forte for a nossa capacidade de identificar, melhor a gente consegue deixar uma experiência para o cliente, né? Que você tem confiança que é ele mesmo, então você consegue liberar, né? Mas assim, É. eu queria entender um pouco mais, assim, na prática, como é que funciona. Então, assim, sei lá, eu sou um banco e quero contratar vocês, assim, que parte do processo vocês fazem? Como é que geralmente funciona assim o processo? Depende. A gente, por exemplo, normalmente os bancos grandes, eles procuram a gente para fazer a compliance, né, de uma maneira fácil e rápida. E, inclusive, a gente vê aí muitos bancos investindo muitos recursos para serem compliant, né, complacentes. E o que as fintechs fazem, elas preferem contratar uma solução, por exemplo, como a gente, que é mais acessível para compliance, apesar da gente ter esse produto também, mas para gastar os recursos com a identidade de acesso e também em como melhorar a experiência do cliente, porque assim eles se mantêm relevantes, né? E infelizmente Uhum. é o caso. A gente vê aí as fintechs já estão comprando os bancos, né? O que às vezes é um pouco Uhum. triste assim você ver os gigantes indo embora, mas infelizmente é assim, ou você melhora, né, ou você fica para trás. Exato, exato. E aí, por exemplo, quando você fala assim, essa parte do compliance, em questão de segurança ou eles terem que disponibilizar as APIs do Open Banking? O que geralmente é esse tipo de. Que eu estou entendendo o seguinte, então assim, beleza, eu sou uma fintech, eu estou querendo entrar nesse mercado, e aí, óbvio, eu tenho a primeira parte de APIs ali, etc. Vocês é como se vocês fossem o repositório, o banco de dados para eles, para armazenar o consentimento, para, enfim. Isso que eu fiquei um pouquinho mais na dúvida, sabe, de como é que funciona. Isso, a gente pode fazer isso, ou, por exemplo, no Brasil a gente tem a FAP, né? Uhum. Então a gente tem a certificação da FAP e pode fazer isso para o banco. E se você só quiser isso. Agora, se você estiver interessado também, a gente oferece a parte para competição, que é para você poder investir melhor, né, o seu tempo em como competir. Mas a parte de Ah, legal. complacência é bem básica mesmo. A gente Ah, depende do entendi. país, né? Tem muito país que ainda não Uhum. tem uma regulamentação. Então, por exemplo, na América do Sul, a gente tem bancos já no Peru ou Colômbia que dizem, olha, a gente não tem uma regulação aqui ainda, mas a gente vai seguir a FAP porque a gente acredita que quando É ela acontecer, que vai chegar eles aqui, né? exatamente. Legal, legal. Mas me conta mais então da parte de competição, que eu acho que é legal também. Aí, óbvio, né? De tudo que você puder abrir aqui, enfim, do que tem de soluções legais, assim, o que seria legal dividir aqui com o pessoal. Cara, com a competição, você cria, você passando, investindo seu tempo, né, para competir, você se mantém à frente da curva, né? Então, Uhum. você pode jogar os seus recursos para melhorar, para inovar os seus produtos, né? Para ter uma experiência melhor
com o consumidor, inclusive construir uma relação com ele, né? Por exemplo, isso é muito importante, eu acho, cada vez mais. Ajudar, a gente pode dar acesso, por exemplo, ao seu banco, por exemplo, ou a uma fintech, e já ter direto acesso ao mercado que ela gosta, ou para o seguro, como a gente disse, ou inclusive para a saúde que está vindo aí também. Legal, legal. Bacana. Eu tô vendo assim que tá sendo legal porque estão existindo muitas iniciativas assim diferentes assim para explorar assim o que dá para fazer com Open Banking. E particularmente acho que assim todo episódio eu tenho falado assim, eu tô postando muito que a parte da identidade vai ficar muito mais forte assim. Eu fiquei muito inspirado, vamos dizer assim, quando eu fui ver lá como é que era na Coreia do Sul e tal, como é que eles... Porque eu fiquei muito assustado, né? Eles chegaram e falaram assim, olha, 60% da população tá usando Open Bank. Eu falei, caraca, o que é isso, assim, né? Em 2 anos, né? E muito por conta disso, porque a identificação digital é muito forte lá, e aí isso facilitou muito lá, enfim, a forma de compartilhar dados e melhora, diminui a fricção e tudo mais. E eu até queria entrar contigo um pouco olhando para frente, assim, né? O que você, de tudo que a gente está vendo e tal, o que você imagina que são os próximos passos aí de evolução, o que está na conversa, o que o pessoal também está correndo atrás aí para fazer daqui para frente, sabe? Então, uma coisa que eu sou fã e eu acho que está já acontecendo aqui aos poucos é o Open Health, que é muito interessante. A gente aqui no Reino Unido tem uma boa saúde pública até, mas você já tem acesso aos seus dados todos históricos, né, de médicos e todos os tratamentos. Então, por exemplo, eu já tenho aplicativos agora que eu já tenho acesso ao meu recorde todo. E eu já posso compartilhar isso com aplicativos da academia ou fitness que eu quero usar, né, para ter uma coisa mais personalizada. Mas o que eu mais escuto hoje em dia aqui é sobre as finanças, né, integradas, o Embedded Finance. E são as empresas que nem são necessariamente, não são, né, do setor financeiro, mas elas começam a oferecer novas oportunidades aí, novos produtos. Isso também melhora, né, o relacionamento com o consumidor. E é por isso que as fintechs também estão cada vez crescendo mais, e eu acho que isso também vai bombar no Brasil, porque a gente hoje em dia escuta de fintech, né, inclusive aqui as pessoas já pensam logo no Brasil. O Brasil, eu estou muito orgulhosa assim, de ver o mercado brasileiro de fintech. Então, elas, como eu disse, estão comprando os bancos, e é isso aí, elas agora vão trazer produtos e oportunidades para também se juntarem ao setor financeiro, mesmo não sendo parte dele necessariamente. Não, quanto mais assim eu vou estudando, eu falo assim, cara, a gente pode ser ruim em várias coisas, mas o nosso mercado financeiro é muito foda, assim, tipo, enfim, as soluções que tem e tal. E eu acho que esse negócio que você falou, assim, de finanças embedadas, na prática é isso, né? A gente está cada vez mais indo para o contexto, né? A gente está indo para onde o cliente está, para levar ali o produto que ele precisa, né? Porque eu vi uma frase, não lembro, enfim, mais também, que eu estou muito ruim de crédito hoje aqui, mas não vou poder dar crédito para a pessoa, mas meio que falando assim, olha, as pessoas não precisam de banco, né? Elas precisam do banking, vamos dizer assim, né? Então ela precisa do crédito para comprar uma casa, não é que ela precisa do banco, né? Ela precisa de um valor para pagar. Então ontem foi até, ontem foi engraçado, alguém me questionou sobre uma solução, enfim, que eles queriam desenvolver, que era quase que um Buy Now Pay Later, só que era para o agronegócio, porque o agronegócio está comprando online, assim, sabe? Então você imaginar que tem uma avaliação de crédito instantânea no crédito agro para o cara comprar não sei quantas toneladas de adubo online, é um negócio muito louco, assim. Então é um nível de discussão super referência, assim, maduro. Eu acho que estou bem empolgado com os próximos anos, assim. Acho que a gente está construindo uma base super sólida, super legal, e vai ter muita oportunidade, cara.
Com certeza. O Brasil Bianca, tá. eu queria te agradecer assim pelo tempo aqui. Acho que é super valioso a gente, enfim, trocar essa ideia, conhecer um pouquinho como mais está aí. É, acho que por um lado a gente vê um monte de coisa legal que a gente dá para trazer. Outras, eu acho que na minha sensação assim, é que a gente vê que são soluções que parece que é mais simples do que a gente imagina, assim, quando a gente fica só lendo a notícia e porque quando você lê a notícia parece que, cara, às vezes, sei lá, o mundo mudou inteiramente e tal, mas é legal ver que é uma mudança gradual, que está sendo construída aos poucos e mesmo assim está tendo impacto na vida das pessoas. Então, putz, super obrigado por compartilhar, por topar, enfim, ter essa conversa aqui. E o espaço é aberto, vamos voltar mais vezes, eu vou te chamar aqui para a gente, enfim, quando lançar alguma coisa nova, enfim, pode me avisar que a gente retoma o papo aqui. Eu tenho total interesse em conhecer, em saber mais. Super obrigado, viu, Bianca? Fechado. Obrigada a você, Gabriel. Foi um prazer. Boa. Eu vou deixar aqui no episódio os links para o seu perfil, para o OpenIT. Então, o pessoal vai acabar te procurando, mandar mensagem. Acho que é super legal essa troca de ideia. Muito obrigado, então, a todo mundo que acompanhou. Esse foi mais um episódio aqui do Open Box Podcast. A gente se vê no próximo, pessoal. Muito obrigado. Abraço.